A Caixa apresentou um balanço dos valores pagos a famílias de baixa renda durante a pandemia. Veja aí. A transmissão da coletiva foi exibida no canal do banco no YouTube. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, acompanhado de dirigentes, mostrou o balanço da movimentação financeira correspondente aos 3 primeiros meses deste ano. Um dos dados do levantamento trouxe o quanto foi pago a famílias em situação de vulnerabilidade financeira por causa da pandemia, inscritas em programas sociais, como o auxílio emergencial, por exemplo. Cerca de 59 milhões de pessoas estão cadastradas nos programas. A tabela mostra que mais de 3,7 bilhões foram distribuídos para mais de 52 milhões de brasileiros que receberam a primeira parcela através de transferência bancária nas contas da Caixa. Na parcela 2, que começamos na segunda-feira, hoje é quinta-feira, 4 dias atrás apenas, já foram pagos mais de 12,8 bilhões de reais para 18 milhões de brasileiros. Então, é um valor muito significativo para um número extremamente significativo. Mais de 40 milhões de contas digitais já foram criadas, lembrando que todas essas contas são de graça. Então, isto também é uma diferença de qualquer outro programa, porque demonstra claramente esta questão de inserção social, digital, financeiro, exatamente da camada mais carente de brasileiros. Durante a entrevista, Pedro Guimarães falou sobre a redução na taxa de juros do cheque especial, que chegou a ser de 14% ao mês. A manobra para diminuir o índice atingiu a queda de 62,3%. Agora, quem recorre ao crédito vai pagar 2,9%. A medida vem para equilibrar a questão social com a financeira. De janeiro a março de 2020, a Caixa teve um lucro correspondente a 3 bilhões de reais, de acordo com o levantamento. É a menor taxa do mercado, de longe, e nós não queremos essa competição em relação aos outros. Nós focamos no que a Caixa Econômica Federal, para os clientes foco da Caixa Econômica Federal, pensa que é o correto matematicamente. E o nosso resultado vai demonstrar que nós estamos equilibrando a questão social, central para a Caixa Econômica Federal, com a financeira, porque um banco tem que ter resultado, senão ele não consegue realizar eficientemente e sustentavelmente a questão social. Além disso, pressionado pela pandemia, o banco deu carência de até 120 dias para alguns pagamentos devido à inadimplência dos correntistas. As pessoas que tinham pagamentos em aberto estão quitando as dívidas. Os nossos atrasos de 15 a 90 dias, eles apresentaram queda na Caixa, porque houve uma migração aqui, o impacto da pandemia do coronavírus, ele trouxe o isolamento social, assim também como alguma desorganização para os nossos mutuários em cumprir com suas obrigações. Normalmente, a inadimplência de 90 dias, que é o gráfico da direita, ele já é um pouco pressionado no trimestre fechado em março por conta das despesas das famílias no início do ano. E isso daí foi agravado por conta da pandemia do coronavírus. Esse índice de inadimplência, ele sobe e ele retorna. Tanto que a gente já vê índices de inadimplências correntes, o da Caixa foi 3,14%, correntes no momento abaixo de 3%. Então, nós temos uma total tranquilidade, estamos sempre em contato com os nossos mutuários, com os nossos devedores, oferecendo para eles estratégias de pagamento, de renegociação e também as pausas que já foram mencionadas aqui. Olha, é um dinheirinho bem-vindo, sem dúvida nenhuma, um momento que essa pandemia causa um estrago enorme e que muitas famílias passam por dificuldades. Então, é um dinheirinho que chega em boa hora. E quando a gente cobra aqui, cobra. E quando tem que elogiar, elogia. Eu não tenho medo disso. Se eu tiver que cobrar, se eu tiver que elogiar. A Caixa, essa galera aí
herdou um pepino desgraçado. Você pagar todo esse povo, todos, são milhões de pessoas, é uma novidade também para a Caixa, da noite para o dia. E aí eu vejo que muita gente desce o cacete na Caixa Econômica. A Caixa Econômica paga aqueles que têm direito. E não é a Caixa Econômica que define se você tem ou não direito. Isso é feito um cadastro, vem do governo federal, é feita uma análise e tal. Não é a Caixa que define, não, esse aqui eu quero pagar, não, esse aqui eu não vou pagar. E eu tenho visto que eles são uns guerreiros, esses caras aí da Caixa Econômica em todo o Brasil. Eu já vi gerentes, já vi diretores sair de trás de suas mesas, do conforto da sua sala, do ar-condicionado, e lá na rua pegar documento do povo para levar lá para dentro do banco, para não deixar, muitas vezes, o senhor ou a senhora horas na fila e chegar lá e dizer, olha, não tem direito. Eu vi muita gente, a Caixa contratou aí cerca de 3 mil pessoas também para trabalhar e faz o que dá para fazer. Não é fácil pelo número de pessoas que têm direito. E muita gente que não tem, claro, fica revoltado.